Né? Será que Deus escuta melhor umas pessoas e outras não? Será que Deus tem preferência? Então, para você eu vou dar bênção e para você espera aí um pouquinho. Como que é, né? Esse mecanismo da oração. Esse vai ser um excelente papo, gente. Se liga. E bem-vindos a mais um Papo Terapia com Cristina Franco, Roberta Bosco. Tudo bom, Roberta? Oi, Cris. Tudo bem e você? Tudo bom também. Nós aqui de novo para bater aquele papo, aquela descontração que sempre tem nas nossas conversas, né, Rô? Que é o mais gostoso, né, Cris? Que é o melhor, Que é o né? melhor. É isso que eu gosto, de aquela coisa orgânica, né? De estar aqui no sofá, batendo um papo. E aí a gente grava as conversas, gente. É isso aí, ó. É isso aí. E eu sei que você vai esquecer, então já deixa o seu like, que é importantíssimo pra gente. E nós queremos agradecer a cada um que deixa o like, que deixa aquele comentário, porque o YouTube já entendeu né, Cris? que o nosso assunto é relevante e ele está entregando para pessoas que a gente nem conhece, né, Rô? Verdade. Já saiu do nosso rol. Então, essa importância, essa colaboração que você pode deixar para a gente e ajudar outras pessoas que possam se beneficiar dos assuntos que nós trazemos, fala, né? que nós tratamos E não aqui. custa nada, né, gente? É só clicar um botão ali, viu? Como eu sempre brinco, e ajuda a gente. É de graça, né, Rô? Muito. É bem de graça, porque é só bater o dedo ali, ó. Quando eu gosto no canal, eu nem vejo o vídeo, já deixo o like, né? também. Porque eu sei o trabalho que dá gravar um vídeo, o tempo, né? O assunto. Então, só em consideração da pessoa ter disponibilizado um tempo, né, para gravar o vídeo, já deixo o meu like e a gente espera isso de vocês também, né? Rô, diga lá, Cris. Queria conversar com você uma coisa importante hoje, que é sobre oração. Porque eu vejo que muitas pessoas conseguem muitas graças, muitas bênçãos, muitos milagres através das orações, né? E outras não. Então, assim, eu peço, eu oro, eu rezo e não saio do lugar ou não sou atendida, né? Verdade. Então, queria conversar com você sobre isso, né? Será que Deus escuta melhor umas pessoas e outras não? Será que Deus tem preferência? Então, para você eu vou dar bênção e para você espera aí um pouquinho. Como que é, né? Esse mecanismo da oração. Esse vai ser um excelente papo, gente. Se liga. Porque eu também já me questionei muito disso, porque há muito tempo atrás, bastante tempo atrás, eu pensava assim, poxa vida, será que Deus fica pensando esse filho aqui tá ajoelhado, andando quilômetros para pagar uma penitência ou para conseguir algo, e por isso ele conseguiu? E aquela pessoa que às vezes não orou e não conseguiu, como que funciona essa dinâmica de Deus, né? Porque assim, várias pessoas chegam para mim e dizem, mas Cristina, eu tenho pedido tanto, eu tenho orado tanto e não consigo minha cura, ou eu não consigo pagar minhas dívidas, ou eu não consigo sair dessa dificuldade, né? Então, eu quero realmente ouvir você e também falar um pouquinho do que eu penso sobre isso, né? Porque nós aprendemos que Deus diz sempre sim pra gente. Com certeza. Né? Deus, ele é sempre luz, ele é sempre amor, né? E Deus diz sempre sim. Então, quem é que está dizendo não? Ou quem é que está sabotando? E como isso funciona? Há muito tempo atrás, né, como eu disse, eu não compreendia. Eu sabia rezar e eu nem tinha noção disso. Você sabia disso? Porque eu rezava, eu tenho várias situações da minha vida que aconteceram comigo, e quem é bem próximo a mim vai lembrar, tanto da situação com o meu marido, que teve hepatite C, já com o fígado muito comprometido,
E quando eu estava antes de engravidar, eu não conseguia engravidar. Eu demorei 7 anos para engravidar. E aí, eu até cheguei a marcar médicos para eu ir para fazer uma inseminação artificial, porque já não tinha. O médico chegou pro meu marido e falou: olha, com esse exame aqui, jamais você vai ser pai. Desiste. Desse jeito. Falei, gente, foi um balde de água fria, né? E você sabe que nesse momento eu era muito religiosa. Mas eu rezava de uma forma, que agora eu vou falar para vocês, não pedindo. Eu não pedia para ser mãe. Então, eu não sei porque naquela época eu não entendia disso. Eu simplesmente fazia, era uma coisa que eu acho que tinha dentro de mim. Eu apenas agradecia. Que tudo bem, que se não for o meu caso de ser mãe, eu agradeço, tá tudo certo, e que eu vou caminhar, continuar na minha vida, e eu sei que o caminho vai se apresentar para mim. Então era isso que eu fazia. Era uma aceitação, uma né? Aceitação, eu tô aceitando. Aceitação. Bom, esse caso eu quero fazer até um vídeo sobre essa história porque foi muito linda. Enfim, eu engravidei, eu tenho 2 filhos, maravilhoso. Em relação ao meu marido que eu citei lá no começo, eu me lembro perfeitamente que eu nunca pedi a cura dele, Cris. Aí você vai falar assim, mas como? Ele estava com hepatite e você não pedia a cura? Isso foi em... Ele descobriu a hepatite C em final de 2001, não, começo de 2001. Foi quando logo que eu engravidei. Olha que loucura, né? Uma tristeza e uma alegria. Junto, assim? Junto. Eu falei, Jesus amado. E naquela época não tinha remédio, era interferon e uma ribavirina, se não me engano. Eu sei que ele tratou por 14 anos, mas eu tinha uma certeza tão grande que ele ia conseguir. Então, olha só, Cris, a minha oração foi assim, eu já via o meu marido curado e eu já contando para as pessoas. E naquela época você nem conhecia a metafísica da doença. Eu não conhecia a bioenergética, eu não conhecia, simplesmente... Eu já tive contato lá quando eu era pequena com o budismo, a Seichonoye, que é uma filosofia maravilhosa, e eu acho que isso já ficou impregnado no meu campo ali. Então, simplesmente, meu pai sempre me ensinou também, agradece sempre. Então, eu não pedia. Mesmo quando minha mãe ficou doente, eu perdi minha mãe com câncer em 1994, mas eu falava para ela não ter mãe, se você quiser, você consegue se curar. Olha isso, Cris. E eu já tinha... Quer dizer, já estava inato, né? Já porque eu sempre, internalizado. Desde que eu me conheço por gente, eu gosto disso, né? Então, sei lá. Então, a oração, gente, né? Só dando um contexto nisso, eu acho que quando a gente pede algo, Cris, é porque você não tem. Então, o pedir demanda, ele ressoa como uma falta. A escassez, e aí, né? A escassez. Então, porque assim, o que eu aprendi nesse tempo e o que eu tenho posto em prática, né? É que Deus não entende palavras. Não entende, Cris, não. Deus entende o sentimento e a emoção. Exato. Então, quando numa oração, independente das palavras que a pessoa use, se ela está vibrando... né? Se ela está vibrando, sim, o universo, Deus vai entender isso. E aí, por que tem aquela frase também, né? Que palavras em vão não chegam aos céus. Porque não adianta ficar falando 1000 palavras. O papagaio fala, né, gente? Até papagaio fala, né? Sem a emoção e sem estar na frequência certa. Porque aí não vai conseguir mesmo, né, Rô? Porque Deus é uma frequência. A gente personaliza, né? A gente personifica como se Deus fosse um velhinho com um cajado numa nuvem. Foi assim que nós aprendemos, né? E que fica lá, né? Esse vai. Então, olha só, gente, eu penso assim que é uma coisa para se pensar. Por que Deus ouviria a minha oração, a minha prece, e não a sua prece? Que eu sou melhor que você? Eu não sou nada melhor que você, eu sou igual a você. Então, é só uma sintonia. Lembra de uma rádio?
Se eu quero ouvir rock, eu sou roqueira, todo mundo sabe, né? Eu vou pôr numa rádio que toca sertaneja, Cris? Não, né? Não Eu vai. tenho que pôr na rádio rock. Sim. É uma frequência. Se eu quero saúde, onde que eu tenho que sintonizar? Na saúde. Eu tenho que... Se eu fico pedindo uma cura, eu estou falando inconscientemente que eu estou doente. Eu estou ligada na frequência da doença. Não é por aí, Cris? Com certeza, né? Porque eu estou afirmando, né? Se eu estou pedindo a minha cura, eu tô, me conceda a cura, me conceda a graça. Reza pra mim, Cris, por favor, pois é, Cris. É porque eu não tenho. E aí, o que eu estou vibrando então? Na falta, na escassez. E aí, eu posso conseguir? Pode, mas vai demorar muito mais, né? Ou então, a pessoa nunca vai conseguir sair daquilo, porque a né? gente sempre oscila entre, às vezes, eu também às vezes estou numa falta, mas aí na hora eu já percebo. Então, e assim, o que eu quero comentar também, né, que algumas pessoas, quando vão fazer um concurso ou prestar um vestibular, falam assim, ai, reza pra mim, né? Então, assim, eu preciso que você me apoie, porque eu mesma não tenho certeza que eu vou conseguir. Então, colocou a dúvida, esquece, né? Já era. É complicado essas coisas, mas é uma coisa que a gente tem que começar a perceber diferente. Não, eu fazia, mas eu não tinha essa ciência, tá? Eu fazia, porque eu achava que era... É igual uma pessoa que tá lá no sítio e bate o bolo bastante, que fica aquele bolo lindo... Mas ela sabe que se ela bater bastante o ovo com açúcar e ficar bem bacana, ele vai ficar fofinho. Se você perguntar para ela, ela talvez não saiba responder, ela só sabe que dá certo. Se perguntassem para mim lá atrás, eu também não sabia o que eu fazia. Eu lembro que eu não pedia. Eu nunca pedi. E agora, eu sempre agradecia. Eu, pelo contrário, já fui criada numa religião onde nós somos ensinados a pedir a Deus, né? Ora a Deus, pede a Deus, né? E se ele tiver de bom humor, você pode conseguir, mas era aquela oração mais engessada, Sim. né? E eu tive que desaprender, né? Ver que aquilo não estava funcionando, e não estava mesmo, né? Porque foram anos testando, não foi um ano, não foi um mês, né? Foram anos. A gente aprende na catequese, testando que não dava. Eu não venho da religião católica, mas venho de uma engessada também, né? Mas aí eu vi aqui para os outros também não dava certo, para mim não dava certo, né? E aí só com os anos mesmo, as escolas que eu fui fazendo, os cursos que eu fui fazendo, que eu fui entendendo que o que era a vibração, o que era uma frequência e como alcançar aquela frequência, né? E esse vídeo acho que é para isso, é para quem não está conseguindo, ou quem ainda não consegue entender o que é uma frequência e onde está Deus então, né? Que Deus não está lá em cima, né? É só uma frequência. Eu acho que um bom exemplo, Cris, né, é o rádio, é a onda do rádio, é uma frequência. Sim, e aí, Rô, como é que eu alcanço então essa frequência para que Deus me entenda, para que o universo me entenda, já que ele está falando sim o tempo todo, então que eu alcance esse sim? É a estação de rádio. Então, eu acho que é assim, olha, eu aplico na minha vida. Então, se eu quero saúde, esta frequência da saúde, o que que é? Você vai ficar procurando, entrando na internet, procurando tudo sobre a doença. Sintomas, o que está acontecendo, lendo bula de remédio. Ou você vai procurar assim, tipo, o que eu posso ficar melhor, assim, me sentir melhor? O que eu posso fazer para me sentir mais saudável? Ou até antes disso, né? Por que eu estou passando por isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? O que meu corpo está querendo me dizer, né? É difícil, onde eu estou errando e como eu vou sair dessa, né? Esta situação está me trazendo algo para aprender, algo, né? Assim, com certeza. Uma lição. Então, puxa, isso seria a liberdade de todo mundo, né? Porque se você pega uma situação de doença qualquer e encara de uma maneira como uma lição,
aí ela já, por si só, já não faz mais sentido estar na sua vida. Então, e no seu caso, o que pegou mais foi a saúde, né? E no que pegou mais para mim foi as finanças. E demorou muito tempo. Claro que eu pedia para Deus que eu conseguisse pagar aquelas dívidas, que eu conseguisse sair daquilo, que eu, né, que eu não que acabasse logo aquilo, que eu saísse ainda por cima, né, vencedora. E os anos foram passando e o negócio não funcionou não, né? Até que eu entendi e parei e perguntei, puxa vida, por que eu tô tendo que passar por isso? O que eu tenho que aprender com isso? Muito bom. Porque essa lição, né, de vir à falência e de sair dela e de fazer tudo de novo e recomeçar de novo, só veio depois que eu já tinha apanhado bastante, né? Então o intuito desse vídeo é fazer com que as pessoas, né, sofram menos, apanhem menos. Não precisa... Porque tudo mudou no momento, né? tudo começou a mudar para mim quando eu falei, puxa vida, o que eu tenho que aprender com isso que eu não estou enxergando? Então eu pedi, na verdade, para Deus, me mostra o que eu não estou conseguindo enxergar. Aí sim é um pedido bacana, porque você não está na falta, você está querendo aprender com aquilo, é diferente. Eu quero entender para poder corrigir, porque eu sabia que alguma coisa eu estava fazendo certo ou não estava fazendo, por isso que o ciclo não parava. Não passava, né? O ciclo estava ficando cada vez mais longo. Então, no momento em que eu parei e falei, me mostra o que eu não estou enxergando, as coisas começaram a clarear e abrir. Me dá claridade, me direciona, né? Meu Deus, me direciona. Porque a vida está sempre a nosso favor, né? E muito depois, vendo um exemplo de um professor de cabala que eu tenho estudado, que eu tenho ouvido muito, ele conta, né, que ele perdeu numa fraude de internet $1.100.000. Uau. E eu falei assim, nossa, é muito mais do que eu perdi, né? $1 milhão, se foi roubado no $1 milhão. Eu falei, puxa vida, e aí ouvindo o que ele fez, ele começou a agradecer. Na hora ele tomou um choque, aí ele se fechou numa sala e começou a agradecer a Deus por ter perdido $1 milhão. E eu falava assim, olha só, gente, agradecer, hein? Aí eu pensei, nossa, ele ser bem louco mesmo, né? Porque assim, como ele consegue agradecer por ter sido roubado em $1 milhão e $100.000, né? E aí ele ficou naquele agradecimento até ele se convencer que ele realmente estava grato, né, por estar vivendo aquela experiência, que ele sabia que era só uma experiência, que era só uma ilusão. E em 3 meses ele recuperou. Ele não recuperou o dinheiro que foi desviado, mas ele recuperou com o trabalho, com o produto, né? Talvez tenha até ganho mais, né? E eu não fiz isso. Eu fiquei muitos anos me lastimando, contando para minha mãe, para o meu irmão, para minha cunhada, para minha vizinha, para minha empregada. Geralmente é o que a gente faz, viu? Quando alguém perguntava para mim, tudo bem, nada, você não sabe o que fizeram comigo, né? Naquele vitimismo. E que hoje eu falo, né, com muita naturalidade, mas na consciência que eu tinha, foi o que eu fiz, mas demorou muito mais tempo do que deveria ter demorado. E a hora que eu saí, então, resolvi ficar, né? Sair da minha posição de vítima, de coitadinha, e entender que eu tinha atraído... Você tomou seu poder. Aquela experiência e que eu tinha uma lição para aprender, né? Fantástico. E aí sim, eu pude começar a agradecer pelo problema que tinha me levado do ponto A já para o ponto Z, né? Coisa que eu podia demorar a vida inteira. E nem ter tido essa viravolta na sua vida, né? Podia ter levado a vida inteira, ter ficado doente, né? Ter acabado, ter morrido mesmo, porque assim, quando a pessoa entra numa queda livre dessa, ela pensa até em bobagem. Exatamente. Né? E muita gente faz bobagem, né? Com certeza. E aí o segredo foi esse, né? E aí eu fiquei, não com inveja do rapaz, né? Que saiu em 3 meses do problema. Mas assim,
primeiro que comigo não vai acontecer mais. Claro que porque não. essa lição Você já aprendi. aprendeu. Mas se acontecer, Você tem ferramenta, você sabe. tem ferramenta para sair mais rápido, né? É isso aí. Você falou de agradecer essa pessoa aí, do seu professor. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava fazendo caminhada com a minha professora minha personal em 2019. Foi quando eu tive o diagnóstico do linfoma. E eu falava para ela, você sabe que eu agradeço essa situação que eu estou passando? Como assim? Agradece? Falei, eu agradeço, eu não sei como, mas de alguma forma isso vai fazer a minha vida mudar. Eu não agradeci nada. Eu foi na vítima Olha mesmo. só, gente. No vitimismo, na lástima, né? E até um dia uma pessoa que trabalhava na minha casa falou assim, ai, para de falar assim, né? Você porque sabe? todo dia eu acordava já com aquilo na cabeça e eu repetia mesmo disco. Então eu fiquei naquele disco quebrado ali. Eu tenho uma história, Cris. Eu não sei até se dá tempo de falar nesse vídeo aqui. Mas assim, eu me lembro perfeitamente. Se eu que dá tempo, acho, de falar aqui, Amanda. Dá tempo. Para você ter uma ideia do agradecimento. Quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, num dos ultrassons, essa história é muito legal, gente, para você que está grávida e tem alguma situação, tá? Olha a minha história, olha quanta vida me mostrou e muitas vezes eu não estava aprendendo a lição. Eu tive várias oportunidades de aprender uma lição da vida que eu não aprendi lá atrás e fui aprender lá em 2019. Mas lá em 2006, quando eu engravidei da minha filha mais nova, num dos ultrassons, Cris, presta atenção nisso, porque essa aí eu acho que eu nunca contei para ninguém, assim, aqui no vídeo. O doutor que estava fazendo o meu ultrassom, ele ficou muito num lugar. Falei, meu Deus do céu. O que aconteceu com a minha filha? Eu tinha um medo, era esse padrão que eu tinha que mudar, sabe? Esse medo de doença, esse medo de tudo. Aí ele falou assim, olha, tem alguma coisa no rim da sua filha. E realmente você vai ter que ir, porque eu acho que eu estava engordando muito, então ele não sabia se não estava funcionando o rinzinho dela. Então ele me mandou para o médico lá em Campinas para fazer. E o médico realmente detectou um cisto muito maior do que o rim dela. No bebê? No bebê. Tava na minha barriga, eu tava com 5 meses. Nossa. Aí ele falou assim, olha, você vai ter que ir para um nefro. Olha isso, gente. Falei, meu Deus, aquilo eu comecei a passar mal, né? Também passaria. Aí fui pro nefro, o nefro que cuidou do meu pai. E daí ele falou assim, olha, hoje a gente não faz mais cirurgia intrauterina, vai ter que esperar a bebê nascer, né? Pra ver como que vai ser, se vai ter que tirar o rinzinho dela, se vai ter que operar, se vai funcionar o rim, porque tudo depende de como vai ser. Gente, de novo, o universo me mostrando algo que eu tinha que aprender, mas eu não sabia, só que nessa forma de orar, o que eu fiz? Eu ajoelhava todos os dias e eu agradecia o rim perfeito da minha filha. Eu não posso falar porque senão eu vou chorar. Porque foi muito bonito. E aí, né, bom, passou. E eu agradeci o rim perfeito dela, que eu não sabia, né, Quando eu fui para ter neném, e todos os dias eu fazia uma oração de todas as células dela, visualizando, tá? Desculpa a minha emoção aqui, mas é porque foi verdade, é uma coisa que me pegou. E aqui o papo é ao vivo, né? E a cores, né? Sem corte. Então, gente, eu sou emotiva mesmo. Mas também com uma história dessa, né, Rô? E aí, quando ela nasceu, eu lembro que o médico falou assim, fique atenta, peça pro pediatra, o nefro, para perceber se tá funcionando o rim, se ela vai fazer xixi, se ela não vai. E ela nasceu e a gente já foi depois de acho que um dia de nascido, a ambulância me levou para um outro lugar para fazer ultrassom para ver como que tava o rim. O cisto tava lá, mas o rim dela funcionou. E olha só, e aí falou assim, olha, você vai ter que acompanhar mês a mês para ver como que era muito grande o cisto.
Era muito maior do que o rim. Que coisa. E eu todos os dias agradecia. Eu nunca pedi, gente, juro pra vocês, eu nunca pedi a cura da minha filha. Eu só agradecia ela perfeita. Eu agradecia o funcionamento do rim dela. E um dia, no mesmo ultrassom que detectou o rim, ele olhou pra mim, ele falou assim, olha, eu não sei que santo que você tá rezando, mas o rim da sua filha não tem mais nada aqui. Tava limpo. Tava limpo, não tinha mais nada. Nada, nada, nada. E isso já tinha... Ela devia ter quase 1 aninho. Mas o rinzinho dela funcionou bem, ela não teve que operar, não aconteceu nada. Então... Que incrível. Eu não sabia dessa história. Não, mas maravilhosa. Muita gente da minha família, logicamente, Claro. sabia. Eu tenho todos esses... Tinha, né? Porque agora eu não guardo mais exame. Mas foi uma coisa muito firme. Eu achei que cabia essa história aqui, porque quantas pessoas têm um bebezinho lá dentro e algo detectado lá. E hoje em dia, né, tem tantos recursos. Recursos, né? E aí... para a pessoa, ao mesmo tempo que é muito bom ver o detalhe, né, do crescimento da criança, às vezes se eles... Eu chorei, tá? É verdade. Às vezes, sabendo, né, com antecedência e não sabendo se vai dar certo ou não, a mãe já é ansiosa, a gravidez inteira, a gente, né, fica naquela ansiedade, querendo que o neném nasça para ver se é perfeitinho, 5 né? meses na barriga, você imagina, então durou mais 4, né? São 4 meses sob tensão. Sob tensão, mas sempre confiando, gente. É tal negócio. Então isso foi uma coisa muito presente na minha vida. E essa oração que eu posso falar que deu certo para mim, porque em várias situações da minha vida, não foi uma, não foi só com linfoma, foi na hepatite, foi na gravidez, foi no rim da Isabelle. E você vê quantas... e teve outra comigo também, não vai ficar até para outro vídeo. Então, mas assim, você vê que os seus desafios estão sempre ligados, né? A saúde sua sempre. ou de alguém muito próximo a você, como no caso de marido, filha, né? Então, Rô, é incrível isso, porque assim, não tem... A sua lição parece que é muito específica, né? Muito. Eu acredito que, eu não sei, né, o que é proposto para mim, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. A gente fez uma arquétipo, lembra? Que deu de ressurreição, se não me engano. Eu achei bem legal, porque se por várias vezes eu tive oportunidade e passei por coisas que às vezes não fosse tão fácil para outra pessoa, mas se me foi proposto isso e me foi dada a oportunidade de falar talvez aqui para vocês, porque não existe, quando você começou o vídeo lá e falando, será que Deus faz tipo loteria, esse vai, esse não vai? Não, é para todo mundo, porque você é igual eu sou igual a você, não existe absolutamente nada, nós somos todos irmãos, Jesus já falava disso. Com certeza, né? E se nós somos uma única humanidade, né? Filhos de uma única fonte, né? E Deus diz sempre sim para nós, então por que é que eu não estou conseguindo ter a vida que eu quero, que eu sonho, que eu almejo, o relacionamento que eu sonho, que eu almejo, a saúde que eu sonho, que eu almejo. Exato. Né? Então, a resposta não está em Deus. Né? Em nós, porque é incongruente a gente querer algo. Você quer ser próspero, mas você tem ação de miserável. Contra você mesmo, né? Exato, porque o outro nem existe, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu não sou digno de... Pois é. Como a gente aprendeu, né? Vamos falar um pouquinho da religião? Pode falar, deve. Porque assim, eu não sou digno de estar na sua presença. Como assim? Deus. Né? Imagina a Amanda chegar para mim e falar, mãe, eu não sou digna de estar na sua presença. Eu ia falar para ela, oi? Né? A gente foi... a gente foi muito bombardeado com isso, né, Cris? E isso tem um peso muito grande, né? Mas, Rô, esse seu depoimento, né, de sempre ver aquilo curado, seja o rim
da sua filha, seja de um paciente, Sempre. né? Ou seja, qualquer. A gente está citando o rim aqui, porque ela citou o rinzinho da filha minha agora, filha. né? Mas eu já tive a oportunidade de presenciar em rim de paciente, acho que vocês também, né? E outros órgãos mais, né, Rô? É a forma correta de alcançar essa vibração vendo aquilo curado e pronto. E se sintoniza e sentindo. Porque eu acho que é a sensação, a visualização de que você já tem aquilo que você deseja, sem duvidar. Porque muita gente vai para a igreja e fala, eu tenho fé. Homens de pouca fé. Desculpa falar, mas Sim. que fé? Tanto que Jesus falou, né? Não sei se vocês já viram um grãozinho de mostarda. Quem não viu, eu tenho no meu consultório, que a gente usa para aurículo. Uma coisinha minúscula, né? E Jesus já dizia que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão mover montanhas. Exato. Né? Cris, porque na hora que tá tudo bem, é muito fácil falar que tem fé, né? A hora que você tá numa boa, ai, não, eu acredito, dá tudo certo, mas a hora que chega o perrengue, o que você vai recorrer? Eu mesma, Rô, eu passei por isso e na hora que eu entrei no perrengue, que eu estava no desafio, né? E no desafio é a prova da vida. Ao invés de ter aquela fé, aquela confiança, eu fiquei na vítima. Mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que eu, né? O que eu fiz de errado? Eu faço tudo, procuro fazer tudo certo. É bem desafiador. Mas é lição, né, Rô? Quando eu fiquei doente, eu pensei na hora. Eu lembro que eu estava levando a biópsia. Eu fui operada para uma biópsia e eu levei o resultado. O médico falou assim, né? O negócio tá bem interessante aqui, né? Aí eu falei, pode falar, doutor, o que está acontecendo? E daí ele falou, né, o diagnóstico. Ele achou que eu estava com algum problema, porque a maneira que eu acatei aquilo. Porque na mesma hora na minha mente veio, bom, se eu criei isso, eu crio diferente. Tanto é que ele achou... Acho que o médico pensou, ela tá tão em choque que nem entendeu o que eu tô falando. Ela tá em negação. Mas você vê, na hora, mas... Gente... Se deu certo para mim, deu certo para ela, dá certo para você também. E é por isso que a gente está aqui. Com certeza. Porque se a gente fez algo que deu resultado e a gente está passando, faz a receita igual. Não dá para mudar muito a receita, porque depois não vai dar certo, né? Uma coisa que a Márcia falou no último vídeo, se vocês não viram o vídeo sobre numerologia com a Márcia Pugliese, fantástico. Vejam, não deixe de ver. Vai deixar o link ali de novo, gente. Vamos deixar o link do vídeo anterior, tá? Sim, porque é um vídeo que merece ser visto e revisto, e como né? É importante esse estudo, né, para nossa vida. Mas eu aprendi tanto nesse vídeo, tanto que vou citar agora, né? Umas coisas importantíssimas que ela disse, que quando a gente vem para essa terra, quando a gente vem para esse mundo, a gente já vem com um script ali embaixo do braço. É bem legal isso. Não é? Então, pai, mãe, irmão, tio, tia, a gente não tem, já vem com o elenco todo formado, porque assim, vejam... Fez um barulhão, mas tudo bem, viu, gente? Tá tudo certo aqui. É uma reforma aí fora, né? É isso aqui, é assim, ó, natural. É barulho, é choro. É choro. Eu acho que isso que é bacana. Desculpa né? Mas é que teve um barulho aqui, não teve jeito, mas vai ter. Então, voltando lá, né, nessa lição que ela disse que a gente já vem com o script pronto, debaixo do braço, né? Então, tem coisas que a gente não vai fugir. Mas também o que a gente tem que lembrar, que nós escolhemos essa história. Então, na hora que tiver no desafio, que tiver passando pela prova, né? Então, ter essa certeza de que Deus nunca dá um fardo maior que a gente pode carregar. Né? Bíblico e que isso. Essa história nós escolhemos para ir para uma fase mais elevada. É um videogame, vamos dizer. Não é? Porque assim, digamos que eu queira desenvolver nessa vida a compaixão nível hard.
Então vão acontecer coisas, eu vou me cercar de pessoas pelas quais eu tenha que sentir a compaixão, né? Ao invés da raiva, que é o... E isso é legal porque é tão importante se você souber a confiança de que você realmente não tem nada além daquilo que você pode carregar, porque isso te dá muita força, né, Cris? E que a gente vem para as provas, é por isso, e a gente gosta dos desafios, gente. Quando a gente está, né, junto, na essência em que nós fomos criados, a gente quer os desafios para poder o quê? Evoluir, né? Porque é só passar aqui, de nível. é só aqui, né, na matéria, nesse corpo, que a gente consegue sentir essas emoções e trabalhar essas emoções e principalmente dominá-las, né, Rô? Assim, o fato de você, na minha opinião, ir com essa força, com essa certeza da cura, é o tamanho da fé. Assim, eu nem sei se diria, se tem, não seria uma comparação de ter maior fé que um, que outro, mas sim de sintonizar na frequência certa, porque tá tudo pronto para todo mundo, todos. Então, aquele ditadinho de aprender pela dor ou pelo amor, ele é verdadeiro. Então, se você veio para o exemplo que ela deu, para sentir compaixão, e ok, mas você pode ter compaixão por livre e espontânea vontade, não passando por uma situação onde que você precisa, que nem no meu caso, eu precisei levar uma chapuletada da vida para aprender a perdoar, por exemplo. Que eu não conseguia, só que na minha vida o problema foram sempre relacionados à saúde. Com certeza. Então, eu poderia ter escolhido lá atrás pelo amor, talvez, mas eu não entendia. Eu acho um desafio, né, uma das provas mais difíceis mesmo, a né? Saúde, né? Saúde, porque tem assim, saúde, não tem nada. E do jeito que o diagnóstico vem, né, fala assim, ó, minha filha tá aqui, ó. Então, falando, né, da compaixão e tal, se a gente aprender pelo amor, não precisamos passar pela dor. Por exemplo, se eu escolher perdoar sem ter que dar uma chapuletada, tá tudo certo. Simplesmente perdoa, porque daí a vida não precisa te direcionar pela dor, como foi no meu caso. Então, eu tive várias situações, mas eu tinha que aprender a perdoar, aceitar as pessoas como elas são, só que eu não fiz isso. Então, aconteceu coisas que eu não consegui engravidar, depois veio o rim da minha filha, depois veio um tumor no útero, depois veio o linfoma. Peraí, até quando? Chegou lá e falou assim, ó, agora você tem alguns meses, você vai entender a lição ou vai para a próxima? Falei, não, ok, aprendi. Foi na marra, né? Na marra, né? Então, escolha pelo amor, não pela dor. E sabe, Rô, falando assim da oração, né, uma lição para mim que foi maravilhosa, eu quero compartilhar com você, né? Com vocês. Primeiro que Deus diz sempre sim, né? Então, se Deus diz sempre sim, pare de falar coisas como, se Deus quiser, que Deus queira, tomara Deus, né? Que Deus permita, né? Porque Deus diz sim o tempo todo. E quando você coloca, se Deus quiser, você está conflitando. Não é Deus que está conflitando, né? Então eu quero deixar com vocês, nesse finalzinho de vídeo, 10 palavras que eu tenho usado diariamente, antes de pegar meu celular, antes de ver meus recados, antes de pegar meu celular, antes de pegar minhas notificações, meus recados, assim que eu acordo, eu digo, Deus, estou pronta. Estou pronta para quê, Rô? Para o dia de hoje, para tudo que eu tiver que fazer. Isso. Digo, Deus, universo, eu estou aqui disponível. Sim. Para que eu estou disponível, né? Para atender quem eu tiver que atender e para as bênçãos que Ele quiser. E fazer o seu melhor, né, Me Cris? dá, amor, né? O amor. Eu recebo agora. Eu recebo agora. Não foi ontem, não é amanhã. É agora. Agora. Não existe passado nem futuro.
O presente, o eterno presente. E eu recebo o quê? As orientações, né? E as bênçãos que o Senhor, que você queira me dar, né? E gratidão, Deus, gratidão, universo, por essa vida tão maravilhosa, Nossa! por esses amigos e por esses pacientes tão maravilhosos, Por todas as dificuldades, oportunidades, com né, os Cris? quais eu convivo diariamente, né? Então eu estou pronta, eu estou disponível, eu recebo agora e gratidão. E eu quero deixar mais uma frase aí que eu gosto de falar também, que me ajuda muito, Cris. Como você falou assim, que às vezes a pessoa fala, não sou digna, sim, você é digna. Então eu sempre falo pra mim, você é digna do melhor, eu mereço o melhor da vida, porque eu sou filha de Deus, eu sou perfeita, Deus perfeito, homem perfeito. Então sim, eu mereço ser feliz, eu mereço ser próspera. Isso é uma oração. Sim. Esta é a oração correta. E eu estou aqui para ser seus braços, suas pernas, né? Porque Deus caminha através de nós por esse mundo, não é verdade, Cris? Roberta? Maravilhoso. Eu amei essa conversa nossa hoje. Nossas conversas são sempre muito boas, né, amiga? Gente. E a gente espera que vocês também tenham gostado, que vocês apreciem. Queria também deixar, Rô, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que a gente traga, que a gente converse sobre, deixa um recadinho aí pra gente, que nós vamos tentar fazer o nosso melhor. E muito obrigada, né, por vocês nos assistirem, obrigada por estarem no nosso canal, porque é com muito amor que a gente passa isso para vocês, para que vocês se alinhem também, recebam o melhor que a vida tá aí para dar para vocês, tá bom? Com certeza. E até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.